Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara o Caetano Padial Sabino, um pesquisador e empreendedor penapolense que vem aí projetando um grande sucesso utilizando a luz no combate ao coronavírus. Tudo bem, Caetano? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui participando dessa entrevista com vocês. Eu, como penapolense nato, tenho muita alegria de estar aqui. É um orgulho para a cidade de Penápolis, né, ver um filho projetando aí um estudo tão importante e efetivando no combate ao coronavírus, uma tecnologia muito expressiva. A gente vai estar falando mais disso, mas primeiro vamos conhecer um pouquinho o seu perfil, né? Porque quem é que está trabalhando essa iniciativa tão importante? Qual é a sua formação? Você é formado pela USP, está fazendo inclusive doutorado. Isso. Minha formação, no final das contas, acabou sendo um pouco bagunçada, né? Eu comecei primeiro no lado da física, em bacharelado em física lá na USP, e logo no primeiro semestre comecei minhas pesquisas no uso de luz para matar micro-organismos. Isso já há mais de 10 anos atrás, muito antes de pandemia. E daí eu fui fazer pesquisas na Harvard e lá eu senti que me faltava muito ainda do conhecimento de biológicas. E descobri que na USP tinha um curso especial para formar pesquisadores na área de ciências biomédicas, que precisava ser, inclusive, aluno da USP. Então, eu tinha tudo para entrar lá já, passei para esse curso, me formei nesse curso, chama Ciências Fundamentais para a Saúde, me especializei em microbiologia e hoje estou terminando o doutorado em ciências farmacêuticas também, com foco em microbiologia. Bem, você tem aí a formação pela USP, que é excepcional, e fala também um pouquinho da sua experiência fora do país, né? Uhum. Sim, desde o início, no começo da primeira graduação, eu tive essa experiência, essa oportunidade de realizar pesquisa científica na Harvard e MIT, né, o topo do mundo da ciência, e foi, além de muito amadurecedor, a gente conseguiu produzir muita ciência de altíssima qualidade que a gente usa até hoje, por exemplo, para desenvolver essas tecnologias que a gente entrega para a prevenção de coronavírus, infecções hospitalar, contaminações em indústrias alimentícias e diversas outras aplicações. Caetano, como disse, é penapolense. Vamos aqui lembrar, né? Filho do Edir Sabino, pessoa bastante conhecida, inclusive na parte de tecnologia, né? Vamos lembrar aí que um dos primeiros provedores do Brasil na parte de internet. Penápolis saiu na frente em relação ao Brasil todo no fornecimento de internet e meu pai foi a peça protagonista em trazer essa tecnologia para cá, isso lá em 1996, 7 por aí. E você acha que puxou um pouco assim o seu pai nessa parte de pesquisa, de estudos? Pode ser, né? Ele também é físico, foi até o doutorado em física, mas ele acabou nunca exercendo pesquisa de fato em física. Logo que terminou o doutorado, ele abriu a empresa dele, foi trabalhar em outras empresas no exterior e então ele já se desfez esse lado acadêmico. Eu acabei andando um pouco mais aprofundado ao lado acadêmico, mas também montei a minha empresa, só que com outro enfoque. O enfoque da minha empresa daí se tornou de trazer as tecnologias que a gente estava desenvolvendo nos laboratórios para a sociedade. E aí, antes de entrar no assunto principal, que é o uso da luz no combate ao coronavírus, ainda na linha de curiosidade, né? Você morou, além da parte de estudos, morou em outros países, você foi modelo. Sim. Quando eu tinha cabelo e beleza, há um bom tempo atrás, eu trabalhei profissionalmente como modelo, fiz muitos desfiles e trabalhos e revistas e campanhas em Tóquio, em Milão, em Paris, em Nova York, aqui em São Paulo mesmo. Então, eu de fato tinha uma carreira profissional, eu vivia disso e estava trabalhando com marcas de grande renome, né? Desde Dolce & Gabbana, Dior, Prada, etc. Agora, o uso da luz ultravioleta aí no combate ao coronavírus. Na verdade, o uso da luz ultravioleta ao combate de algumas doenças tal, não é uma novidade, né? Nada de novidade, isso é uma tecnologia centenária já. É novidade no Brasil, porque na Europa, a primeira empresa que se estabeleceu no mundo e está em atividade até hoje, lá na Suíça, eles são fundados em 1939 e desde então é utilizada essa tecnologia, tanto nas indústrias quanto nos hospitais, para prevenir contaminações microbiológicas. A gente aqui adaptou ao nosso modelo para diversas aplicações que fazem sentido no Brasil e desenvolvemos uma série de novas aplicações e tecnologias. E você já está nessa área da utilização da luz já há cerca de 10 anos?
Isso. Eu comecei a trabalhar com isso em pesquisas, né, na USP, no IPEN, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, no começo de 2010, mais ou menos. Então, E agora, como é que funciona? Dá para explicar para um leigo como eu a utilização da luz ultravioleta no combate ao coronavírus? sim, em princípio é relativamente simples, né? Ela age diretamente nas moléculas de DNA e RNA e proteínas de micro-organismos. Como todos os micro-organismos, inclusive nós, temos essas moléculas, todos eles são sensíveis à luz ultravioleta. E o tempo de exposição para a gente conseguir matar uma boa parte desses micro-organismos é muito curto com a luz ultravioleta, ele é muito eficiente para isso. Por exemplo, o estudo que a gente fez com a própria USP para validar as doses de luz ultravioleta que precisamos entregar para matar o próprio coronavírus causador da Covid-19, por exemplo, para 90% de eliminação dos micro-organismos, a gente precisa, com esse equipamento, que é o mais simples e menos potente de todos, apenas 0,01 segundo de exposição. Então, de fato, a gente consegue ter uma série de aplicações viabilizadas por essa eficiência. Por exemplo, o uso desse equipamento, que ele é produzido pela sua empresa. Sim, e desenvolvido também. Vamos citar o nome da empresa. A Biolambda é uma empresa que eu fundei em 2017. Inicialmente, a gente é sempre especialista em sistemas que usam luz para interagir com coisas biológicas, né? E desde lá a gente já vende até equipamentos para utilização em pesquisas científicas. E nesse mercado a gente já está presente nos 5 continentes, apesar de apenas 3 anos de empresa. A gente já está em universidades de extremo renome como Harvard, Universidade de Coimbra, USP, Unesp, Unifesp. A gente está no Japão, Austrália, África do Sul. Então, o Brasil também tem empresas de alta tecnologia que fornecem ciência para as grandes universidades do mundo. Esse equipamento tem um nome especial? Este equipamento aqui, como ele é para uso para desinfecção de superfícies em geral e objetos, como por exemplo, posso desinfetar essa mesa aqui numa passagem rápida, eu já matei garantido mais de 99% de coronavírus nessa passagem, nessa região que eu passei. Por ele tratar superfícies, o nome dele é UV Surface, de superfície em inglês. A gente também tem esse outro modelo aqui, já para ser instalado nas salas e consultórios e quaisquer locais de potencial acúmulo de contaminação microbiológica, como indústrias alimentícias e farmacêuticas também. É um equipamento para desinfectar ambientes inteiros, salas inteiras, então ele é o UV Room, de sala em inglês. Tá, e aí esse aqui, como que é? Fica no teto? Isso, ele é bem simples de como instalar. Como se fosse a luz. Como se fosse uma luz dessa, a gente pode colocar tanto no teto quanto na parede, ou até pendurar ele. E daí a gente não pode estar no ambiente enquanto ele estiver ligado, porque a luz ultravioleta C desse tipo aqui para matar micro-organismos também causa danos para a gente. A gente pode causar tanto queimaduras de pele quanto nos olhos, uma queimadura similar àquelas de exposição à solda, sabe? Então, por isso ele tem 2 sensores de presença que se qualquer um deles detectar a presença de pessoas, ele desliga automaticamente, certo? E aí, basta colocar no ambiente, ligar, ele vem com um controle remoto, a gente tem uma tabelinha de tempo que ele precisa ficar ligado para descontaminar um ambiente de forma efetiva, de acordo com a área desse ambiente, e daí basta ligar ele e ele vai funcionar sozinho pelo tempo determinado e desligar sozinho. Uma grande vantagem desse equipamento que a gente utiliza as mãos, né, é que, por exemplo, tem local que a gente teria que passar o álcool e fica mais difícil. Pode estragar, esse já não tem esse perigo. Uma das grandes vantagens da luz ultravioleta é que ela não exige o uso de nenhum líquido ou então não deixa nenhum resíduo químico nas superfícies que a gente trata. Então, além de funcionar muito bem para superfícies mais simples como vidro, metais, plásticos, etc., onde dá para usar álcool ou desinfetantes comuns, a gente também consegue utilizar isso onde não dá para usar os desinfetantes comuns, como papel, como eletrônicos, tecidos e até alimentos. E você também tem um equipamento desenvolvido para questão de máscaras, né? Para descontaminar as máscaras. Como é que funciona? Logo no auge da falta de máscaras pelo pico da pandemia, chegando muito rapidamente no mundo todo, a gente desenvolveu rapidamente um equipamento para desinfecção de máscaras, principalmente das do tipo N95, certo? Que elas têm um alto custo. No começo tinha uma disponibilidade muito baixa ainda por cima e elas são descartáveis, precisando ser trocadas a cada 3 horas. Né? Com o nosso equipamento, a gente consegue
abaixar o nível de contaminação microbiológica, tanto do que vem de fora para dentro quanto do que vem de dentro para fora, em mais de 99,999%. Então a gente consegue prolongar o tempo de vida dessas máscaras de 3 horas para 30 dias. E sem deteriorar as máscaras. Bem, esses índices de eficiência com certeza foram comprovados, né? Com muito estudo. Sim, com certeza. Todos os produtos que a gente desenvolve, eu tenho uma relação ainda muito próximo com as universidades, a academia em geral, né? Então, tudo a gente valida em ambientes controlados e em ambientes reais. No caso, por exemplo, esse daqui de superfícies, a gente já validou ele tanto na USP, quanto na Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandica, com parceiros também que utilizam os equipamentos, então ele está validado em todos os seus aspectos, inclusive publicamos até um artigo científico sobre o uso desse equipamento para eliminar o novo coronavírus causador da Covid-19. Esse foi o primeiro estudo científico feito no mundo, mostrando a eficácia da luz ultravioleta C para matar o coronavírus da Covid-19. E hoje esse estudo está até em primeiro lugar dos downloads da revista científica em que a gente publicou esse estudo, né, que é a Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. É uma revista de altíssimo renome na nossa área de fotobiologia, usando luz para interagir com a biologia, e somos os primeiros, tamanha relevância dessa pesquisa. Caetano, e a parte burocrática? Você, por exemplo, o registro desses equipamentos, a introdução deles na área pública, né, fornecimento numa parceria com os governos, com prefeituras, governo estadual, governo federal, como é que está isso? Então, a grande maior parte desses equipamentos, essas tecnologias, como por exemplo esses dois aqui, a Anvisa se posicionou de forma neutra quanto à avaliação dessas tecnologias. Eles entendem que não está dentro do escopo deles nem de saneantes e nem de equipamentos, então basta seguir as recomendações internacionais para esses tipos de dispositivos. Agora, para o equipamento de máscaras, aí para utilizar ele em ambientes hospitalares, a gente precisa de um cadastro na Anvisa. Para ter esse cadastro na Anvisa, aí sim envolve muita burocracia, muito trabalho, e a gente, inclusive, até hoje, não conseguimos entregar mais de 100 equipamentos desses via patrocínio da Vale do Rio Doce, da BRF, né, que é a Sadia Perdigão Quali, e também da Uzi Minas. A gente ainda não conseguiu doar esses equipamentos para hospitais públicos que estão guardados desde março por causa da falta da aprovação da Anvisa. Então isso acaba também puxando a gente para trás. Agora, voltando um pouquinho também com relação à descontaminação, eu vi também algumas coisas na internet com relação a metrô. A ideia é similar, né? Sim, sim. É similar, com alguma diferença na tecnologia das lâmpadas, mas o princípio é o mesmo, tá? A questão é, dá para usar para diversos ambientes. A gente está até em negociação com a própria Vale do Rio Doce para implementar sistemas fixos nos trens de passageiros deles, que eles têm trens muito grandes, com mais de 40 vagões só para passageiros, e manter a cada viagem o trem completamente higienizado. Além desses dispositivos, a gente tem outras variantes, né, como até purificadores de ar, que também estão previstos nessa implementação. E aí, lembrando com relação a ônibus, trem, metrô, que for de transporte coletivo, evidentemente deve estar desocupado. Sim. Sempre reforçar isso aí. Para esse equipamento de superfícies, precisa estar necessariamente desocupado. Agora, para os equipamentos de purificação de ar, a gente funciona por um outro modo que não expõe a luz ao ambiente. A gente expõe o ambiente à luz. Como que a gente faz isso? É basicamente um equipamento que tem uma grande câmara espelhada interna nele. É um equipamento de aço inox, né, que tem um exaustor interno que fica sugando o ar do ambiente para dentro desse equipamento. O ar entra dentro dessa câmara toda espelhada com muita luz ultravioleta, né? E daí, após cerca de 1, 2 segundos, ele já sai pela parte traseira do equipamento desinfectado. Então, a luz fica sempre contida dentro do equipamento e a gente pode usar dentro de escritórios, meios de transporte, indústrias, salas de reuniões, salas de entrevista como essa, continuamente com as pessoas presentes. A gente até validou esse equipamento da forma mais absurda que a gente encontrou, que foi num consultório odontológico coletivo, né, de uma faculdade de odontologia, com 6 dentistas trabalhando ao mesmo tempo em uma sala de 60 metros quadrados. Então, entre dentistas e pacientes já são 12 pessoas, mais os auxiliares dão 18 pessoas. Em apenas 15 minutos, o nosso equipamento para desinfecção de ar de capacidade intermediária conseguiu reduzir em mais de 99,9% do índice de contaminação microbiana do ar. Isso aí é mais de 10 vezes a eficiência de uma máscara N95 sozinha.
Então é um equipamento que a gente consegue usar de forma extremamente segura para trazer mais segurança para pessoas em ambientes fechados. E aí vale lembrar também a parte de transporte em aviões. Sim, a gente está inclusive em negociação com a própria Embraer. Já fiz algumas validações em parceria com eles. Não posso abrir muitos os dados porque tem uma série de confidencialidades, mas existem até os planos de, em próximas aeronaves que eles estão desenvolvendo, já ter os nossos sistemas de luz ultravioleta da Biolambda instalados de padrão. Reforçando também um pouquinho sobre o seu doutorando, né, a sua tese. Isso. No meu doutorado, estou na reta final, na verdade já era para ter defendido, mas devido à pandemia houveram diversos atrasos. E ele é na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, mas no Laboratório de Microbiologia, mostrando justamente a prioridade número 1 anterior da Organização Mundial da Saúde. Antes da Covid-19, a prioridade número 1 deles era as infecções hospitalares causadas pelas superbactérias. Então, no meu doutorado, eu explorei se essas superbactérias também são super para a luz ou são super só para os antibióticos. E consegui comprovar, tanto testando todos os tipos de resistência, assim como mostrando os mecanismos de como a coisa funciona, de que não, para a luz não importa se é uma superbactéria ou se é uma bactéria comum, todas são eliminadas igualmente. Caetano, dentro dessa sua experiência aí muito ampla, como é que você vê a questão do coronavírus, novo coronavírus, né? Futuro, presente? Esse é um vírus bem complicado, né? Porque por ser um vírus de RNA, tem uma taxa padrão já de mutação muito alta. Então, mesmo a gente desenvolvendo uma vacina muito eficaz para algumas variantes desses vírus, é muito provável que vão aparecer novas variantes o tempo todo e que a gente vai precisar ficar renovando essas vacinas o tempo todo. Tal é como é a vacina da gripe, né? Que todo ano precisa ser renovada. Existe a chance, pela taxa de mutação e a letalidade desse vírus, de que a gente precise renovar as doses da vacina ainda em tempos mais curtos. Eu agradeço a sua presença, deixo espaço agora para as suas considerações finais, já te cumprimentando mais uma vez por esse sucesso nesse trabalho tão bacana. Eu agradeço enormemente pela oportunidade de estar aqui também e gostaria de deixar o meu contato aberto, seja para tirarem dúvidas técnicas sobre os riscos e vantagens de usar as tecnologias que usam ultravioleta para eliminar micro-organismos, assim também, se houver interesse de adquirir os nossos equipamentos ou estudar a implementação em algum local de alto risco, desde salas de reuniões de empresas em geral, para uso doméstico, mas até para uso em hospitais, para uso em repartições públicas. Esse equipamento aqui, por exemplo, o primeiro modelo que a gente fez dele, a gente implementou diretamente em uma ambulância de uma prefeitura do interior de São Paulo, só que mais próxima lá da nossa capital. Então, a gente está querendo priorizar sempre quem mais precisa, quem mais tem essa demanda por manter os seus ambientes seguros para os seus colaboradores, para os seus entes queridos e para quem passa ali. O site da empresa é biolambda.com. Esse lambda é com B mudo por causa da letra grega e temos tanto .com quanto .com.br. Qualquer um dos dois que acessar vai cair lá na nossa página. Obrigado, parabéns, sucesso. Eu que agradeço. Isso aí. Conversei com o Caetano Padial Sabino. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.